Cinema Patrimônio. Esse é o foco luminoso que inspira as edições anuais da Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, fórum dedicado à preservação audiovisual em diálogo com a educação e em intercâmbio com o mundo. Formação da identidade, a questão educacional, como que o cinema se relaciona com tudo isso, é que esse festival, essa mostra, se torna única no calendário audiovisual brasileiro. Em sua 9ª edição, a Cineop teve como eixo temático a discussão do conceito e a prática de redes, um suporte que amplia as possibilidades de acesso, encontro e intercâmbio, ao mesmo tempo em que é um espaço de produção e divulgação que estabelece as interconexões. Não dá mais para trabalhar de forma individual, de forma isolada, de forma particular. Tem que se trabalhar em conjunto, tem que se trabalhar em rede. No cenário Patrimônio da Humanidade, 3 espaços foram sede do evento: o Cine Vila Rica, o Centro de Convenções e a Praça Tiradentes. Foi mais bacana esse ano, foi que a gente teve a oportunidade de montar o Cineop nos bairros, que a gente levou para 3 pontos diferentes do centro de Ouro Preto. A programação ampla e gratuita exibiu 59 filmes brasileiros em pré-estreias nacionais e retrospectivas. Promoveu debates, reflexões, experiências, diálogos e oficinas. Reafirmou sua vocação de defender o cinema patrimônio, aproximou o setor da preservação do Estado brasileiro, avançou no debate de práticas educativas e reuniu mais de 200 convidados que trabalham com imagem em movimento, cinema e educação. Durante 6 dias, uma programação intensa beneficiou um público estimado em mais de 15 mil pessoas, movimentou a economia da cidade e gerou integração das comunidades, escolas, valores artísticos e tradicionais da tricentenária Ouro Preto. É com muita satisfação que o banco vem participar desse evento como patrocinador através da Fundação Itaú Cultural. Está dentro dos preceitos estabelecidos pelo Programa de Patrocínios da CEMIG, que é de estabelecer parcerias a longo prazo e que deem frutos constantes. Na temática histórica da 9ª Cineop, o cinema de invenção dos anos 60 e 70 ganhou evidência nas homenagens, nas telas e nos debates. É trazer à evidência um conjunto de filmes do Rosenberg ali do período da década de 70, alguns deles há muito tempo sem exibição e o conjunto deles raramente exibidos, né? 2 realizadores radicais do cinema moderno brasileiro que se dedicaram a experimentações de linguagem foram os homenageados desta edição: Luiz Rosenberg Filho e Ricardo Miranda. E apresentar os filmes do Ricardo aqui é uma homenagem incrível. Vou dizer que era uma alegria para ele muito grande estar aqui. A mostra histórica exibiu a filmografia dos homenageados, mantida à margem dos circuitos de exibição, e resgatou na França 2 filmes desaparecidos de Rosenberg. Toda homenagem é um gesto afetuoso, né? Um gesto carinhoso. Isso no mundo em que a gente vive, eu acho que é uma coisa rara. Na temática preservação, a Cineop promoveu o 9º Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros, realizando um amplo debate sobre ações e diretrizes emergenciais do setor de preservação. 6 filmes compuseram a Mostra Preservação e seus cases de restauro foram debatidos por restauradores, críticos de cinema e educadores. O caso mais complicado foi O Rei do Samba, porque era um filme que nós não sabíamos nem se ele estava completo. O público do festival é muito ativo, é muito presente, bate palmas. Então tem uma coisa que a gente percebe que o filme está vivo e dialogando com o público. A Cineop também prestou homenagem ao amazonense Cosme Alves Neto, um dos maiores nomes da cultura cinematográfica brasileira do século XX e sinônimo de preservação cinematográfica em todo o continente latino-americano. Já que ele foi uma pessoa que trabalhou tanto pela memória, não só do cinema brasileiro, pela memória de outras pessoas também, era muito justo que ele também recebesse uma homenagem. A
A temática educativa colocou em pauta o cinema na escola em tempos de formação de redes e apresentou experiências e práticas educativas de vários estados do país durante o Encontro da Educação, 6º Fórum da Rede Quino. O que nos surpreende e encanta é essa potência política e estética que o cinema está ganhando no espaço educativo, incluindo, integrando experiências com professores e estudantes. A Mostra Educação exibiu filmes produzidos por professores e alunos no contexto escolar. Como a escola é um lugar onde um pensamento se produz e onde a gente tem que estar muito atento ao que se produz como pensamento, como desejo de mundo. Eu estou ampliando a minha visão como professora, como eu vou educar os meus alunos daqui para frente nessa questão do cinema mesmo, né? Estou buscando muitas novidades aqui, está sendo muito bacana esse tempo. A mostra contemporânea reuniu longas e médias selecionados na produção mais recente do país. Os filmes exibidos têm em comum o trânsito pela cultura popular. A gente escolhe os filmes da maneira como eles se apresentam, o que o grupo de filmes, né, configura de tendências, de questões do cinema contemporâneo. Os curtas contemporâneos foram distribuídos em 3 grades. A Mostra Venturas exibiu filmes que apresentam novas possibilidades de reflexões estéticas. Mas essa ideia do time gap, né, da coisa da possibilidade de dar um gap no tempo, pensar a defasagem entre imagem e tempo, imagem e espaço. A Mostra Horizontes apresentou um panorama da produção atual com curtas que problematizam a imagem, apostam no humor negro ou na contemplação, além de 2 animações. Acredito que o Liu Taio ele tem tudo a ver com o que o festival propõe, porque ele trata de um registro de uma atividade que é a liuteria, que é uma atividade já milenar e que hoje é rara. A Mostra Praça reuniu filmes que provocaram nos espectadores um posicionamento diante do acúmulo de imagens e trataram de questões como solidão e pertencimento. O festival reúne pessoas mais cinéfilas, mais ligadas ao meio cinematográfico e também um público mais diverso. Na mostrinha, o público jovem conferiu 2 longas e 5 curtas brasileiros, animados pela Turma do Pipoca e o Palhaço Popó. Eu venho desde pequeno porque eu gosto do cinema, dos palhaços e das atrações. Educadores e estudantes tiveram programação garantida com a realização do Cine Expressão, A Escola Vai ao Cinema, que promoveu uma oficina e as sessões Cine Escola, com a exibição de 4 longas seguidos de debates. Já vim com a escola, com os pais, com minha família, com meus colegas, eu venho muito aqui. Os desafios políticos, econômicos, tecnológicos e educacionais que cercam a preservação audiovisual, a cooperação, a formação de redes e a troca de experiências e informações deram o tom da programação dos 21 debates e diálogos do 9º Seminário do Cinema Brasileiro Fatos e Memória, que contou com a presença e colaboração de profissionais do audiovisual, da preservação e da educação. Já vamos sair daqui com reuniões marcadas, com espírito aberto de discutir Cinemateca e a BPA, novos rumos para essa relação. A 9ª Cineop contou com a presença de convidados da África, da América Latina e do Caribe, que colaboraram com a formação e o debate e trocaram experiências com os profissionais brasileiros. Solo em Brasil hay 60 archivos. Eso significa que si lo multiplicamos por 2 o por 3, hay 180 personas interesadas, dedicadas
en la preservación audiovisual. A partir de las experiencias que estuvimos escuchando acá en Ouro Preto, que creo que es un encuentro maravilloso e increíble, que también es una radiografía de lo que está sucediendo en Brasil a nivel de preocupación por el patrimonio fílmico. Nós assumimos com muita força a questão da preservação a partir do momento em que o Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema sofreu um incêndio, isso no início dos anos 90, mais precisamente em 91, e a partir dali percebemos o risco de um dia podermos vir a perder todo o nosso acervo. Reafirmando o compromisso com a formação, a 9ª Mostra de Cinema de Ouro Preto promoveu 6 oficinas gratuitas que abordaram a preservação e o audiovisual na teoria e na prática. 205 alunos foram certificados. Antes de qualquer uso do cinema, a gente tem que aprender a ler melhor o cinema, entender melhor o cinema do ponto de vista semântico, artístico. Na verdade, vim buscar nessa oficina uma forma de aproximar o cinema com a minha prática educacional, de como utilizar melhor esse cinema em sala de aula. Cinema, cortejo, exposição, lançamento de livros, artes cênicas, shows e atrações artísticas movimentaram a cidade de Ouro Preto durante a Cineop. A mostra contou com o patrocínio de empresas comprometidas com a cultura brasileira, com a parceria, o apoio e a hospitalidade dos comerciantes e moradores de Ouro Preto, que acolheram visitantes de diversos estados brasileiros. Inovação e preservação juntos, o que tem muito a ver com a missão do BNDES, que é promover o desenvolvimento sustentável. Ouro Preto precisa muito de eventos que são calendário, eventos que se repetem todo ano, e a Cineop particularmente, além de repetir, ela divulga muito a cidade, a imagem da cidade, alegra a cidade. A 9ª Cineop também contou com a cobertura de veículos da imprensa, com a participação de profissionais do audiovisual e da educação, com o trabalho de uma equipe competente e dedicada, além de um público interessado de todas as faixas etárias. A Cineop é o ponto de encontro e de convergência da preservação, da história, da educação. Nessa edição reuniu e promoveu um amplo debate com profissionais que trabalham com imagens em movimento, com cinema, com educação. E ela também representa um espaço rico de programação, de movimentos, de engajamentos, de políticas que representam a cultura do nosso país, de movimentos que fazem e fizeram parte da nossa história. A Universo Produção agradece o apoio à acolhida da cidade de Ouro Preto e os parceiros e patrocinadores que tornaram possível esta realização recheada de arte e história. E convida a todos para o próximo encontro do programa Cinema Sem Fronteiras, a 8ª Mostra Cine BH, em outubro. Até breve!